eu tô errada por processar a minha irmã. Eu quero contar lá do comecinho, que eu acho que faz sentido. Então, se você for sem paciência, só dá uma acelerada aí na história, tá? Em casa a gente é 3 irmãs, eu sou a mais velha, essa que aconteceu é a do meio e tem a caçula. Antes da minha adolescência, a minha convivência com essa irmã era uma convivência ok, a gente não brigava, brincava junto e tudo mais. Só que como eu entrei na adolescência antes, claro, a minha irmã não aceitava. Tipo, eu tinha os meus 15 anos, ela os seus 12, e ela não aceitava o fato da minha mãe comprar roupas pra mim, calçados pra mim. Porque assim, geralmente, quando a família não é uma família rica e tem vários filhos, sempre vai ficando as coisas dos mais velhos pros mais novos, né? E na minha família foi assim. O que era meu ficava pra ela e o que era dela ficava pra nossa irmã caçula. Só que daí, quando eu fiquei adolescente, ela não aceitava. A minha mãe comprava roupa nova pra mim, e aí eu usava, quando não servia eu passava pra ela, calçado do mesmo jeito. E ela falava assim que eu deixava pra ela o resto, que minha mãe e meu pai puxavam o meu saco, não dava nada pra ela. E eu até tinha paciência, ainda mais pela minha idade. Eu falava pra ela que tinha nada a ver, que a hora dela ia chegar, né, e tudo mais, que meu pai e minha mãe não tinham condições de comprar roupa nova pra nós três, calçado novo pra nós três, sendo que tudo que ficava meu dava muito bem pra ela usar, só que ela implicava demais por conta disso. E aí a nossa casa era um caos, uma briga danada por conta disso. Até que eu fiz os meus 17 anos e arrumei logo um serviço, consegui começar a trabalhar. E aí, no que eu comecei a trabalhar, eu passei a comprar as minhas coisinhas e deixei, né, meu pai e minha mãe pra comprar pra elas duas, né, pra não, como diz o outro pra eles, não ter gasto, assim, porque eu já tinha dinheiro, eu podia muito bem comprar as minhas coisinhas. Aí, então, o que era novo, a minha mãe começou a comprar pra ela e dela a ficar pra nossa irmã mais nova. E isso ela não reclamava, não. Mas, enfim, beleza, as coisas deu uma melhorada aí. Até que a minha irmã, com 16 anos, engravidou. E na época, o menino que ela engravidou tinha 15 anos de idade. Ele não quis saber, ele também não tinha condição. A minha irmã ficou sozinha nessa e quem teve que arcar com os custos ali, com a responsabilidade, meu pai, minha mãe e eu. Porque meu pai e minha mãe não tinham condição sozinho de dar conta de tudo pra ela, pro neném. Então, eu que ajudava eles. Fralda, leite, tudo pro neném e até pra ela que precisava, era nós três. Eu nunca tive o sonho de casar, muito menos de ter filho, porque eu gosto de viajar, sabe? Ser livre, de andar arrumadinha sem ter homem me enchendo o saco. E também eu nunca tive esse instinto de mãe. Eu namoro quem eu quero, na hora que eu quero, não tem ninguém pegando no meu pé. E aí o problema da minha irmã passou a ser esse. Por quê? Depois que ela teve neném, tipo assim, a mulher com criança pequena não tem como ela ficar tão arrumadinha. E outra coisa, várias coisas que a gente dava pra ela, a gente teve que dar uma cessada pra comprar as coisas pro neném, porque ninguém lá em casa era rico. Então, meio que deixou de lado, de, por exemplo, dinheiro pra ela ir no salão, esse tipo de coisa mais supérflua. E aí ela passou a implicar comigo por conta disso. Ela achava um absurdo ela usar roupa velha, ter séculos que ela não ia no salão, enquanto eu andava toda impecável. E eu sempre falei pra ela, falei, mas você engravidou porque você quis, né? Por que você não esperou? Eu sou solteira, não tenho filho, o dinheiro é meu, eu compro e faço o que eu bem quiser. Agora, tipo, a gente não dá conta de te manter bonitinha, bonequinha, e ainda ter que manter o seu filho. E aí ela falava que eu tava jogando na cara, que se eu quisesse eu tinha muito bem condição, sim, de ajudar ela, sendo que várias vezes eu tirava coisas minhas novas e dava pra ela, porque, poxa, não deixa de ser minha irmã, né? Mas pra ela não tava, ela queria ter o mesmo estilo de vida que eu tinha, sendo que eu não tinha filho e eu trabalhava. E ela com filho, sem trabalhar. Então, tipo assim, escolhas na vida, né? Meu sobrinho tá com 6 anos, eles ainda moram na casa dos meus pais, a minha irmã até hoje nunca casou, enfim, tem um namorado aí, mas não ajuda com nada, até hoje são meus pais, o que eu posso também eu faço. Esse ano eu financei a minha casa, porque pra mim já tava passando a hora de sair da casa dos meus pais também, até porque, né, muita gente, meu sobrinho tá crescendo, enfim. Eu financei essa casa ainda no começo do ano, só que eu não quis mudar pra lá porque eu queria terminar de mobiliar a minha casa e mudar com as minhas coisinhas tudo do jeito que eu queria, né? Tipo assim, não deu pra ser do dia pra noite. O meu quarto na casa dos meus pais
sempre foi tudo muito bonitinho do meu jeito, sabe? Porque eu sou muito enjoada e caprichosa com as minhas coisas. Então tinha frigobar, televisão, pus luz no quarto todo, era tudo, sabe, muito organizadinho, tipo, muito organizadinho, mobiliado mesmo meu quarto. E aí, em junho, eu fui viajar e eu ainda tava morando na casa da minha mãe. Aí eu peguei e falei pra mãe, quando eu voltar, eu pego as minhas coisas do quarto e me mudo pra minha casa, porque eu já deixei tudo prontinho, né? E pra mim não fazia sentido eu mudar enquanto eu ainda tava ajeitando pra poder viajar. Fui, viajei. Quando eu voltei, né, que eu chego na casa dos meus pais, que eu entro no meu quarto, gente, eu achei que eu tivesse sido assaltada dentro da casa dos meus pais. Sumiu a minha televisão, sumiu o meu frigobar, sumiu o meu ar-condicionado portátil, que era uma coisa que eu era apaixonada, e até vários vestidos meus. Vestido que ainda tava bem novo. E aí eu fiquei, né, tipo, eu não entendi o que tinha acontecido. Falei, mãe, cadê as minhas coisas? Eu pensei até que talvez a minha mãe já tava tirando assim pra eu poder mudar, porque eu falei pra ela que quando eu chegasse, eu já ia me mudar. A minha mãe já veio assim, engasgada, sem saber como que ela me falava, e ela falou assim que tinha conversado muito com a minha irmã, que falou que não era certo, mas que quando tiraram as coisas de lá, que a minha mãe não tava, que a minha mãe não viu. E eu, mãe, você tá falando nada com nada, eu não tô entendendo. Gente, a minha irmã simplesmente pegou as minhas coisas e vendeu sem falar comigo. Mas você tem noção? Você tem noção da gravidade do que ela fez? Ela simplesmente vendeu as minhas coisas. Quando a minha mãe falou, eu parti pra cima dela. Falei, eu quero as minhas coisas, eu quero as minhas coisas. E ela falando que não tinha como, porque ela já tinha vendido. Falei, me dá o dinheiro então. Ela falou que não tinha jeito, que já tinha gastado o dinheiro. Eu fui no quarto dela, não tinha nada no quarto dela. Falei, me dá o meu dinheiro, me dá o meu dinheiro. E a gente começou a brigar. Ela começou a falar assim que eu era um egoísta, que eu tenho muita condição e não ajudava ela, sendo que a gente sempre ajudou. E ela falou assim pra mim que pegou as coisas que vendeu porque tava precisando comprar umas coisas pro filho dela. Gente, pura mentira. A gente nunca deixou faltar nada pro menino. E mesmo que fosse, onde já se viu pegar as coisas de alguém, vender sem falar nada com a pessoa. E aí eu parti pra cima dela porque eu queria, sabe, quebrar a cara dela mesmo. Só que meu pai entrou na frente e falou, pelo amor de Deus, não faz isso, porque o menino dela tava ali. E, tipo, eu sou louca pelo meu sobrinho. Só que na hora, o sangue ferveu, sabe? Gente, eu tenho sangue nas veias, pelo amor de Deus. E aí, ela ainda veio me falar um monte de coisa. Como se eu fosse a errada da história. Que eu me achava, porque eu tenho mais condição que ela. E aí eu peguei e falei pra ela, eu quero meu dinheiro e pronto. Senão eu vou na delegacia, eu vou na polícia. Eu acho que ela não acreditou, sabe? E aí a minha mãe falou assim que ia me pagar. Minha mãe falou assim que ia fazer um empréstimo no banco e ia me pagar. E eu falei pra ela que de jeito nenhum, que eu não ia aceitar. Que a minha irmã ia tirar e ia me pagar, sabe? E aí por isso eu resolvi procurar a polícia. Prestei queixa, né? Registrei lá o boletim e tô aguardando. Agora minha mãe tá toda sentida comigo. Minha mãe fala assim que sabe que ela é errada, mas que eu não deveria ter feito isso por causa do meu sobrinho, pensando no meu sobrinho. E tipo, é igual eu já falei, gente, eu sou apaixonada nele, tenho o maior enjoo, mas eu acho que eu devo fazer sim pra minha irmã, pelo menos ter uma dor de cabeça pra ver se ela cria juízo na cabeça dela, sabe? Olha, o que ela fez não tem explicação não, foi sério demais da conta. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Já imaginou você sair pra viajar, quando você volta, cadê suas coisas? Sua própria irmã vendeu tudo. Então, assim, gente, querendo ou não, ela tá na razão dela, né? Uma irmã folgada, uma irmã invejosa, que no fundo, sempre quis estar na pele da outra, né? Eu acho que no fundo, ela sempre quis ter a cabeça que a outra tem. E como ela não conseguiu viver aquela vida, ela, né, fica invejando ali, implicando com a irmã por conta disso. Pra mim, a realidade é essa. Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque assim, cada vez a gente cresce mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá aí na sua tela, é por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso, beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau, fui!